Uma festa e uma solenidade que para nós é muito estranho, ainda que se perceba um desejo humano em relação a isso. Onde nós verificamos esse desejo humano? Em geral, nos filmes. Quando se fala da morte de alguém que é um super-herói ou de alguém que teve uma vida bonita, se mostra essa pessoa indo na direção do infinito ou se tornando uma estrela cadente indo embora. Enfim, sobretudo em filmes de ficção científica, nós encontramos muito esse tipo de imagem. Mas é uma imagem que não é nova, ela é uma imagem antiga, o que demonstra o desejo humano de ir até um lugar melhor do que este e de ir para um lugar onde a vida não acaba jamais. Portanto, estamos celebrando algo que o desejo humano, de alguma forma, concebe, mas nunca conseguiu explicar. E nós vamos perceber que isso se transforma a partir do momento em que Jesus vai para o céu, à vista dos apóstolos. Portanto, ainda que seja algo estranho, porque nós nunca vimos alguém subir ao céu, ainda que tenhamos esse desejo, o evento ele acontece e, portanto, já não é mais uma intuição qualquer, é um dado de fato. Nós caminhamos um dia para a ressurreição dos mortos e a nossa vida em ascensão, ou seja, para a vida eterna. É interessante perceber os movimentos, não? Porque Jesus Cristo, eternamente com o Pai, desce, assume a nossa condição humana. Na nossa condição humana, morre, desce à sepultura. Nós vamos dizer que desce aos infernos, ou que desce à mansão dos mortos. Depois ele ressuscita, está conosco mais uma vez e volta para o Pai. Então nós temos este movimento evangélico, não? E que demonstra exatamente qual que é o nosso caminho. Nosso caminho final é em direção ao alto. Por ser um evento novo, algo que até então era não pensado, se bem que nós pegarmos a Escritura, nós vamos perceber que uma vez aconteceu isso com Enoque, não? Que subiu aos céus, enfim. Mas o fato é que Jesus Cristo sobe aos céus com a nossa humanidade redimida. E aquilo que se espera do cristão em relação a isso é perceber qual é o caminho que ele está sendo chamado. E quando ele percebe o caminho que ele está sendo chamado, ele então entende aquilo que está ao seu redor. E aí nós vamos fazer o passo seguinte, que é o passo em relação à cultura. A cultura que nós vivemos hoje é uma cultura muito horizontal. Muito horizontal. E muitas vezes, dentro desta cultura, nós vamos perceber que os movimentos humanos são sempre movimentos para uma certa depressão, ou seja, para baixar-se, até encontrar algo que o eleva, mas o eleva dentro desta horizontalidade, não o eleva para algo a mais, que é o desejo humano. Por isso, uma sociedade horizontal, as pessoas tendem a ser muito negativas. As pessoas tendem a ser muito cabisbaixas, as pessoas tendem a não olharem mais um para os outros e nem andar com a cabeça erguida. E é o que nós vemos muitas vezes no dia a dia nosso. Às vezes eu vou aqui na hora do almoço fazer uma caminhadinha e ver o pessoal dos trabalhos, assim, dos escritórios, e percebe-se muita gente que caminha sempre curvado. Curvado ou porque está ali no celular, mas não tem mais aquela postura humana de um olhar mais alto, de um observar o outro. Parece que as pessoas estão sempre olhando para baixo. Estão sempre querendo subir, mas na horizontalidade elas não alcançam a verticalidade. Exatamente porque acreditam que somente aquilo que é horizontal é o que satisfaz a vida. E é nesse momento, quando tem uma pequena depressão na vida, o homem procura algum entretenimento, e aqui entretenimento pode ser qualquer coisa. Viagem, carro, um divertimento, que está bom, não é nenhum problema. Só que quando isto começa a ser pauta da vida, alguma coisa está errada. Porque nas situações da nossa vida,
Tudo aquilo que se apresenta deveria nos chamar para mais alto, para aquilo que sobe, para aquilo que vai além de nós. Quando nós pedimos por uma criança representar alguém triste, ela imediatamente vai fazer um rostinho, e neste rostinho vai fazer a boca como um U para baixo, não? A boca virada para baixo. Então, o triste é aquele que tem esse movimento, as setas, não? A indicação para baixo. Quando pedimos para uma criança fazer alguém feliz, ela vai fazer a pessoa com movimentos para o alto, com um sorriso, com as mãos levantadas. E, de fato, nós sabemos disso, porque quando estamos felizes, nós sorrimos, o nosso olho se abre, nós pulamos, quase que num movimento antigravitacional, né? Enquanto o mundo nos chama para baixo, nós começamos a pular. Isso demonstra que a alegria é aquilo que nos eleva. Mas de qual alegria nós vamos falar? Da alegria de Cristo. É esta alegria que me dá a capacidade de ir para o alto e de perceber, mesmo em uma sociedade depressiva como a nossa, uma sociedade pouco iluminada, o cristão é aquele que leva aos demais a graça e a boa nova de saber que, olha, existe algo que vai além, existe algo que nos eleva, existe algo que coloca a nossa humanidade em um patamar maior. Existe alguém que faz isso, que é Jesus Cristo. Então nós vamos saber usar as situações que nos são dadas, os dons que nos foram dados, as nossas relações, sempre para uma elevação e nunca para uma depressão. E essa talvez seja uma das tarefas mais difíceis para a vida cristã hoje. Porque uma sociedade que vive uma certa depressão não consegue entender a alegria. E aí é quando o nosso testemunho precisa ser um testemunho forte. É chamado a ser um testemunho capaz de dar às pessoas esta abertura que a realidade mesma nos dá. Uma abertura para o infinito, uma abertura para Deus. Uma abertura que diz respeito ao nosso destino. E o nosso destino é a glória. Agora, aqui nós temos que ter uma clareza. Para chegar na glória, não é que nós vamos dissociar as coisas materiais, porque o nosso corpo é chamado à ressurreição. Jesus Cristo entra na glória com nossa humanidade, e este é o nosso destino. Destino que já começou no dia do nosso batismo. Porque nós já vivemos o hoje, dentro dessa perspectiva de pessoas ressuscitadas. E por isso o cristão é aquele que, no seu modo de ser, agir e falar, joga sempre para o alto. Mesmo diante das situações difíceis da vida. Mesmo nas situações em que a contrariedade aparece, o cristão ele dá uma visualização muito maior, muito melhor. E não é uma fantasia, é uma realidade. O cristão ele demonstra que nossa direção é uma direção para o céu, ela é vertical. Mesmo que estejamos vivendo num mundo que também é horizontal. E isso demonstra a dimensão cruciforme da nossa existência. Ou seja, é somente em Cristo que entendemos isso. E aí nós vamos perceber aqui aquilo que vai nos falar Jesus no Evangelho. Vós sereis revestidos de uma força do alto. Eu e você recebemos esta força do alto. Recebemos esta força com o sacramento do batismo. Recebemos esta força com o sacramento da confirmação. Quem não for crismado ainda, por favor, hein? Já chegou a hora de ser crismado. Ou seja, recebemos esta força do Espírito que nos eleva. E é por isso que nas relações nossas, o cristão é aquele que eleva. Eu imagino esposo e esposa se viverem uma relação que somente coloca um e o outro para baixo. É óbvio que um matrimônio como esse não se sustenta. Mas imagina o esposo e a esposa quando procuram o melhor de um e de outro. E procuram demonstrar a grandeza do amor, que é sempre ascendente, que é sempre aberto para o infinito. E a sociedade não entende mais isso. A sociedade, tudo vamos resolver acabando com as coisas. Vamos resolver destruindo as coisas. Vamos resolver criando coisas novas. E não consegue se contentar com aquilo que tem e não consegue perceber
que aquilo que tem é aquilo que já eleva. E aquilo que nos eleva é Cristo. Porque revestidos da força do alto, nós agora começamos a ver as coisas como elas são. O dom da sabedoria do Espírito Santo, que nos coloca e nos faz perceber a harmonia das coisas. O dom da ciência, que nos ajuda a ler as coisas a partir de dentro e orientá-las ao seu fim último. O dom do entendimento, que me faz compreender as coisas como elas são. E por isso o cristão no meio do mundo começa a perceber o chamado elevado dele. E é neste mundo depressivo que nós somos chamados a ir. Ir com uma mensagem nova, né? Com a mensagem de Jesus, com a mensagem daquele que está diante de nós. E que não é algo, e vou terminar já aqui, não é algo fantasioso no sentido de que a humanidade de Cristo está conosco, ou seja, Cristo está conosco. Não é uma história inventada. E os nossos primeiros cristãos perceberam isso. Lá em Roma, pouca gente vai nessa igreja. Quem já foi em Roma vai recordar bem. Tem o Coliseu. Do lado do Coliseu tem uma coisa chamada Fórum Romano. E toda a Roma antiga que termina na Piazza Venezia. Nessa rua, que é não vou lembrar o nome, Foro Imperiale, na Via del Foro Imperiale, ali tem uma igreja, a igreja de São Cosme e Damião. Dentro desta igreja, na ábside, na parte de trás da igreja, tem um mosaico muito bonito. E esse é o mosaico da Ascensão do Senhor. E um mosaico muito antigo. E lá demonstra Jesus Cristo subindo aos céus, em nuvens vermelhas, o que é bastante sugestivo, não? Porque as nuvens vermelhas, ou ver a nuvem vermelha, nós vemos em 2 períodos do dia. Ou na manhã, quando o sol nasce, ou à tarde, quando o sol se põe. Em todo caso, as nuvens vermelhas, Jesus Cristo subindo aos céus, mas os apóstolos que têm acesso a esta humanidade de Cristo, quase que tocando os pés de Jesus. Isso demonstra exatamente o nosso destino. E exatamente como nós somos chamados a viver aqui. Ou seja, o nosso destino é o céu, mas nós vivemos aqui tocando a humanidade de Jesus. E esta humanidade que nos transforma e que por isso podemos dar ao mundo um movimento diferente. Um movimento em direção a Cristo, um movimento em direção ao céu. Não um movimento depressivo, um movimento para baixo. Isso que transforma tudo. E essa é a nossa tarefa como cristãos. No mundo depressivo, levar esta grandeza de Cristo para todos. Peçamos a Maria Santíssima que nos ajude, que tenhamos a graça de perceber o nosso destino que é o céu. Ela que já nos precede, ela que está na porta do céu com os braços abertos, esperando cada um de nós, dando a mão para cada um de nós, para que possamos chegar aonde o Senhor está. Que ela interceda por nós. Que assim seja. Amém.